Pedro, antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus, era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas e tinha por irmão o também apóstolo André. Simão e André eram empresários da pesca e tinham sua própria frota de barcos. Nesse cenário, Pedro conheceu a Cristo, que pediu seu barco para pregar a uma multidão que o queria ouvir. Nesse cenário também, houve a pesca milagrosa, onde Cristo chamou Pedro para ele ser pescadores de almas. Eu sou Davidson Wesley e hoje estarei trazendo a transformação de Pedro através da maravilhosa presença do Espírito Santo. Já aproveite, deixe o seu like, inscreva-se no canal que estarei trazendo vídeos aqui. Meus irmãos, a Bíblia conta no capítulo 2, versículo 14 do livro de Atos. Vamos ler o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Meus irmãos, Pedro andava com Cristo, mas vivia seu próprio eu. Vou repetir. Pedro andava com Cristo, mas vivia seu próprio eu. Lembra de quando Jesus foi preso pelos soldados romanos? Pedro puxou a faca e cortou a orelha do soldado. Lembra de quando Pedro negou Jesus 3 vezes, mas no capítulo 2, versículo 14 de Atos, a Bíblia diz: E levantou-se Pedro, eu diria, e levantando o Espírito Santo a Pedro, porque quando o Espírito desce, ele transforma o homem. Ali Pedro estava cheio do Espírito Santo e pregou a palavra de Deus com autoridade e com ousadia, porque estava cheio da presença poderosa do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vemos a operação maravilhosa do Espírito Santo, tanto na vida de Pedro, que trouxe hoje nessa mensagem, como também em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, Deus levanta um pequeno grupo de homens, operam grandes sinais, prodígios e maravilhas através do poderoso Espírito Santo. Agora, vocês sabem por que Jesus ordenou que eles pregassem primeiro em Jerusalém, quando você vai abrir 1 Atos capítulo 1, do versículo de número 6 ao 11, e para eles começar a pregar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora vocês sabem por que Cristo ordenou que eles pregassem começando de Jerusalém? Penso eu, Jesus dizendo: Judas me traiu em Jerusalém. Pedro cortou a orelha do soldado e me negou 3 vezes em Jerusalém. Os discípulos se dispersaram e abandonaram Jesus em Jerusalém. É Deus dizendo: no lugar onde você caiu, eu vou te levantar com autoridade. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Foi assim que aconteceu na vida de Pedro com Cristo, mas tinha uma faca guardada. E no momento oportuno de uma situação inesperada, ele usou essa faca e cortou a orelha do soldado. O homem que disse que nunca abandonaria Jesus e que estaria com Jesus até a morte, negou Jesus 3 vezes. Mas quando esse homem foi cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de Deus e cheio de autoridade. Então, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo faz, transforma a vida do homem. Vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos buscar a presença desse Deus poderosa, vamos se humilhar. É tempo de juntar nossos pés, é tempo de viver essa verdade, a palavra de Deus, dia após dia, porque Cristo está à porta, a qualquer momento voltará para nos buscar. E meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e fique com Deus em nome de Jesus.